Agora com a palavra. Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas também a toda a igreja, principalmente a você que nos visita pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe. Olha para quem está do teu lado e diga: que o Senhor te abençoe nesse lugar e nessa semana. Se você crê e recebe, se apropria aí e dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu estou ministrando em nossa igreja uma série de palavras devocionais sobre um momento específico da vida do profeta Elias. Eu estou falando sobre Elias e o altar. Esse momento da vida do profeta, a gente pode encontrar na Bíblia ali sendo relatado, sendo descrito em 1 Reis capítulo 18. Para mim, ao meu ver, naquilo que o Espírito Santo fala comigo, essa é a experiência mais impactante, mais forte na vida e no ministério desse profeta. Talvez você lendo na sua experiência pessoal, talvez você vai encontrar um outro momento também que seja bem significativo para você. Mas para mim, esse é um momento muito forte, impactante da vida de Elias. Por isso eu decidi ministrar uma série de palavras com esse tema, Elias e o altar. Hoje eu estou ministrando a quarta mensagem, a quarta e penúltima mensagem dessa série. Na primeira palavra que eu ministrei sobre Elias, eu falei basicamente sobre o altar, que o altar do Senhor, que estava ali no Monte Carmelo, aquele altar estava destruído. O povo estava vivendo a vida deles e eles não perceberam que o altar do Senhor estava destruído. É igual a nossa geração, muitas vezes, a nossa geração vai vivendo a vida e vai vivendo a vida sem perceber que o lugar que Deus deveria ocupar nas nossas vidas não está sendo ocupado por Deus e acaba o altar ficando destruído. Na segunda palavra, eu comecei a falar sobre processos. Eu falei que Deus é um Deus de processos e não de atalhos. Que quem gosta de atalhos somos nós. Todo tipo de caminho que tem um atalho vai nos atrair. Só que Deus não é um Deus de atalho. Deus é um Deus de processos. Nessa mensagem, eu falei, o primeiro processo de Deus foi quando Elias começa a restaurar ali o altar, aonde ele pega algumas pedras, 12 pedras, e cada uma daquelas pedras era conectada com as 12 tribos de Israel, com os filhos ali dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Tinha uma história, tinha um significado, tinha uma bênção, tinha promessas. Nessa mensagem que eu falei sobre processos, o processo que eu quis revelar nessa mensagem era o processo de lembrar. O povo estava desviado, porque o povo tinha esquecido quem Deus era, esquecido o que Deus fez. Se nós esquecermos quem Deus é, se nós esquecermos o que Deus fez, dificilmente vamos lembrar das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, o primeiro processo é lembrar ou relembrar quem Deus é na sua vida, o que Deus fez na sua história e que promessas Ele tem para você. Na terceira mensagem que eu preguei, eu continuei falando sobre processos, porque Elias ainda estava na montagem ali do altar, ele ainda estava construindo ali aquele lugar de sacrifício. E quando ele termina de montar as pedras, ele começa o processo ali espiritual de colocar a lenha
de colocar o sacrifício, mas depois ele coloca algo que não está no trilho normal. Ele pede para despejar em água. Sabe, uma lenha seca, naturalmente ela queima. Uma lenha seca, naturalmente, facilmente ela vai pegar fogo. Agora, uma lenha molhada, a água se torna um impedimento. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que Deus, Ele coloca diante de nós uma vida natural e uma vida sobrenatural. E que muitas vezes o impedimento que está diante de nós é só um acesso para o sobrenatural chegar. Para que aquilo que nós queremos de experimentar de sobrenatural chegue. Nós vamos viver a nossa vida natural, diária, dos nossos relacionamentos. Mas o convite de Deus é que a nossa fé nos impulsione para uma vida sobrenatural. É um convite de Deus. E esse convite altera aquilo que é natural nas nossas vidas. E hoje eu quero ministrar a quarta palavra. O que seria natural de eu falar, seguindo uma sequência cronológica dos acontecimentos, seria eu falar sobre a oração que o profeta fez. Porque a Bíblia diz que depois que o profeta concluiu a montagem do altar, depois que ele colocou o cordeiro, a Bíblia diz que ele orou, e o fogo veio do céu. Deus respondeu com fogo, conforme o que o profeta orou, Deus fez. Só que hoje eu não quero ministrar sobre a oração do profeta. Eu quero ministrar sobre algo que aconteceu depois da oração, sobre algo que aconteceu depois que o fogo desceu dos céus. Essa oração do profeta eu vou ministrar na próxima palavra, porque eu sei que Deus vai fazer algo grande no nosso meio. Mas hoje eu quero ministrar sobre algo que está escrito lá em 1 Reis 18, versículo 40 e 41. 1 Reis capítulo 18, versículo 40 e 41. Você pode abrir a sua Bíblia. Você pode abrir o seu aplicativo aí no celular da Bíblia. Não abra outro aplicativo não, por favor. Abra o da Bíblia. Ou você pode acompanhar aqui pelo telão. 1 Reis 18, versículo 40, versículo 41 vai dizer: Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aleluia. Diga juntamente comigo: pois já ouço o barulho de chuva pesada. Vamos orar. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra e te pedimos que o Teu Santo Espírito, que é Espírito de revelação, trabalhe nessa noite sobre as nossas vidas, que as nossas mentes possam estar conectadas à Tua voz, e que ninguém que chegou nesse lugar possa sair da mesma forma que entrou. Altera algo em nós, em nome de Jesus, amém e aleluia. Deixa a tua Bíblia aberta. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele revela algo de uma forma muito clara. Ele vai dizer que a chuva só vai cair depois que nós fizermos aquilo que precisa ser feito. Ele está dizendo que o milagre que vai impactar a minha vida, que vai alterar a sua vida, que vai mudar a realidade, só vai acontecer depois que nós fizermos aquilo que precisa
ser feito. O milagre esperado é o milagre que tem o potencial de nos retirar de uma crise. O texto de Elias e o altar não acaba quando o fogo desce dos céus. Quando o fogo desce dos céus, Deus resolve um problema, o problema da apostasia. Aquele povo tinha apostatado de Deus, tinha se desviado do Senhor, estava distante. Então, quando o fogo desceu dos céus, o povo viu ali, experimentou algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo divino. O povo viu um Deus de poder, um Deus de força, um Deus que faz. O povo viu o fogo cair do céu e com certeza eles ficaram maravilhados, engloriados por aquela visão, por aquela manifestação da parte de Deus e com certeza, como o texto mesmo diz, eles se voltaram para o Senhor. O problema é que o problema do povo ainda continuava no povo. Aquele povo foi para aquele encontro porque Elias o convidou, mas também porque eles foram também para aquele lugar porque eles tinham um problema, eles tinham uma crise, eles tinham algo que era uma situação que afetava a todos, uma situação ruim que gerava um peso sobre todos. Eles experimentaram um momento muito forte em Deus, mas aquele momento forte, aquela experiência forte, não resolveu o problema deles. É igual quando você, seja no seu particular, no seu individual, tem uma experiência forte com Deus, ou no seu coletivo, em um culto, em uma vigília, em um louvor, em um momento de oração no monte, e lá você diz assim, que experiência maravilhosa com Deus, mas quando você sai daquele momento, você se depara com alguém, com o teu problema, diga o meu problema, diga. Você acaba de ter uma experiência forte com Deus, mas quando você sai daquele lugar de experiência, o problema está lá, o teu problema continua lá, ele continua evidente, ele continua vivo, ele continua ainda sem ter sido resolvido. Então o fogo de Deus resolveu, que caiu do céu, resolveu o problema de Deus com o povo, mas não resolveu o problema do povo. Se você ler o texto, 1 Reis 18, e se você ler com calma o versículo 1, você vai entender que o problema de Deus com o povo era apostasia, mas o problema do povo era outra coisa. Veja, 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois de um longo tempo, 3º ano da seca, 3 anos sem chover, um longo tempo com problema, porque a falta da chuva é um problema, e é um problema que gera outros problemas. A falta de chuva, principalmente para o mundo que precisa do agro para poder se movimentar, afeta muitas situações. Se não chover, não tem frutificação, não tem colheita. Se não chover, não tem pasto, não tem carne, não tem leite. Se não chover, os riachos, os rios secam. A água se torna o bem mais valioso. Se não chover,
o homem do campo precisa fazer um êxodo rural. Se nós olharmos para a história do Brasil, a história de algumas décadas atrás, você vai ver que no tempo da seca, da grande seca no Nordeste, muitas pessoas saíram em êxodo rural, saíram do campo, migraram para as cidades. Problema. Chegaram nas cidades, outro problema, superlotação. A cidade não conseguia acomodar, gerir tanta gente que chegava. Então, um longo tempo de crise, 3 anos de seca, esse era o problema do povo. O problema deles era a falta de chuva. Então, independente das experiências que você já teve com Deus, das tuas experiências pessoais, lá no teu quarto de oração, das tuas experiências coletivas, em um ambiente de culto, em um monte, em que você saiu para orar com alguém, independente das experiências que você já teve, aonde você vislumbrou, ou sentiu, ou percebeu o sobrenatural de Deus, quais são os teus problemas? Vou melhorar a pergunta. Qual é o teu verdadeiro problema? Porque o problema deles eram muitos, né? Falta de alimento, falta disso, falta daquilo, falta de mais aquilo, êxodo rural, superlotação da cidade. Mas eles tinham um verdadeiro problema: não chovia. Aí eu faço a pergunta: qual é o teu verdadeiro problema? Pergunta para a pessoa que está do lado: qual é o nome da tua real crise? Pergunta para quem está do teu lado: qual é o nome do teu real problema? Sabe, a primeira coisa que nós precisamos descobrir, ter a revelação, é disso. Qual é o nome? Não dos meus problemas que vieram por causa do problema, mas o nome do meu real problema. Sabe, a gente não quer saber o nome do real problema. A gente quer saber quem causou o problema. Sabia que quando acontece algum problema, ninguém diz assim: qual é a causa? E ninguém diz assim depois: qual a solução? Sabe o que a maioria de nós dizemos? Quem causou? Porque aí nós nos colocamos numa situação de vítima. Alguém causou um problema, então eu sou vítima. Eu não preciso resolver esse problema. E aí aquele problema continua lhe afetando. Tiraram algo aqui do lugar que vai causar problema. Transportaram para outro lugar. Você viu? Qual é a solução? Colocar no lugar de volta. O que é que a nossa mente faz? Fica procurando. Quem foi? Quem foi? A gente só não procura solucionar. A gente só não procura resolver. Então nós somos especialistas nisso. De olhar para um problema e de querer a solução do problema, mas em vez de caminhar em rumo à solução, caminhamos em rumo de descobrir o culpado. Foi isso que Acabe fez. Elias, profeta, você que é o culpado. Problema, Elias não era o culpado. O culpado de toda a situação era o próprio Acabe. Então, o problema daquele povo era um. E o problema de Deus com aquele povo era outro. Deus, quando mandou fogo do céu, resolveu o problema dele. E sabe, agora é hora de você resolver o seu problema. Diga para quem está do seu lado: agora é hora de você resolver o seu problema. Porque
a manifestação de Deus não acabou quando o fogo caiu do céu. Elias e o altar, ele vai além do fogo cair do céu. Deus tem mais do que só se revelar para você. Deus também tem algo amplo, algo grande, algo maravilhoso, algo abençoador. Mas aí depende de você mergulhar nisso, entrar nessa atmosfera. E a primeira coisa que precisa acontecer é você descobrir qual o seu problema. Talvez você ache que o seu problema seja financeiro, ou que o seu problema seja o seu casamento, ou que o seu problema sejam as outras pessoas que não te entendem. Talvez o seu problema não seja financeiro, talvez o seu problema seja falta de administração mesmo, má planejamento, desorganização. Talvez é você que está comprando mais do que pode pagar, ainda está culpando o diabo. Talvez é você que está, por alguma carência, querendo se, como diz no Nordeste, amostrar para outra pessoa, querendo que a outra pessoa te aprove, valide, aceite. Aí você compra algo que você não precisa, para mostrar para alguém que não está nem aí com você, e no final ela não dá valor para aquilo, e aquilo não te serve, e você ainda fica com dívida. Talvez o seu problema seja na área da rejeição. Aí fica dizendo que são os outros, que não te entendem, que não te compreende, que não te ama. Talvez o seu problema seja na área do orgulho, que é o contrário, né? Trabalha contrário. Você olha os outros como se você fosse superior aos outros, como se fosse melhor do que os outros. Talvez o seu problema seja na área sexual. Tem um comportamento, tem uma tendência, tem uma situação, tem um vício comportamental nessa área aí. E aí você já viveu experiências com o Senhor, já aceitou Jesus, já está caminhando com Ele, já sabe como é a verdade dEle, já sabe como é os princípios dEle, mas de vez em quando você faz igual a mulher de Ló, sente saudade de Sodoma, não vou nem olhar para trás para não virar estátua de sal. Aí olha para trás, é um saudosismo do pecado, como se dissesse, aquele tempo era que era bom. Sabe, não importa qual seja o teu problema, todo problema, real problema, grande problema, crise, representa uma voz profética que te leva para uma zona de maldição. Foi os profetas de Baal, juntamente com Acabe, juntamente com Jezabel, que foram essa voz profética para aquela geração, que atraiu para aquela geração um longo tempo de escassez, de fome, de miséria, de falta de recursos, de seca, aonde não choveu durante 3 anos. Então, se foi uma voz profética que trouxe essa maldição, apenas uma outra voz profética, com uma outra revelação, poderia cessar esse tempo. Quem está comigo? Só que aqui muitos ficam igual a Acabe, dizendo que os outros são culpados, dizendo que os outros é que são os causadores do problema dele, dizendo que os outros, se vitimizando, dizendo que o problema daquela seca, o problema daquilo que você está passando, não é seu, não é sua responsabilidade.
Sabe, não adianta nada você querer transferir para outros a responsabilidade de outros fazer aquilo que só você pode fazer. Quem entendeu? Não adianta nada você dizer assim, é os outros que precisam resolver. Nem é Deus, nem é seu pai, nem é sua mãe, nem é seu marido, nem é sua esposa, nem são seus líderes de célula, nem são seus discipuladores, nem são seus pastores. A responsabilidade de resolver o problema é sua. Diga para quem está do seu lado: a responsabilidade de resolver o problema é minha. Sabe, a voz profética aqui, para resolver o problema da crise, precisa ser sua. Se nós lermos o que está acontecendo aqui no versículo 40, o que Elias faz é orientar. Depois que o fogo desceu dos céus, o que Elias fez foi orientar o povo que estava ali no monte para fazer algumas coisas. Quem tinha que fazer era o povo, não era Elias. Então Elias é o profeta que liberou o comando, discerniu qual era o caminho, liberou aquilo que seria a ordem, mas dependia de cada um fazer o que cada um precisava fazer. Sabe, Elias, ele disse algumas coisas que são chaves para resolver problema. Ele disse: prendam, não deixem escapar nenhum, destruam em Quizon. Então a primeira palavra de ordem quem tem que dar é você, porque o Senhor te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Isso quer dizer que o Senhor também te deu autoridade de você encarar os problemas, o teu real problema, e liberar uma palavra de ordem sobre ele. Seja um problema interno dentro de você, que trabalha na tua alma, nos teus pensamentos, ou um problema externo que afeta as outras áreas e atmosferas da tua vida. É você que precisa liberar a ordem. Está preso, esteja preso, eu te prendo. Elias falou segunda coisa, ele disse: não deixe escapar nenhum, porque o perigo de você deixar escapar um é que ele vai voltar com 7. Aí para amarrar um é complicado, imagina você amarrar 7. E depois Elias disse: desçam eles até o riacho de Quizon. E sabe, a palavra Quizon, o significado, a raiz desse nome Quizon, é lugar de juízo divino. Isso é similar ao que Jesus fez quando morreu. Porque mesmo quando Jesus morreu, ele estava vivo. Mesmo Jesus morto e sepultado, ele continuava vivo. Mas quando morre, vai para um encontro com a morte. E quando Jesus encontrou a morte, ele matou a morte. Sabe, quando você encontrar o seu problema, é você que precisa matar o seu problema. Jesus olhou para a morte e disse: morte, aonde está o teu poder? Aonde está a tua arma? Aonde está a tua força? Aonde está o teu aguilhão? É você que precisa encarar situações da tua vida que você talvez transferiu, culpou, se vitimizou, e dizer: hoje eu estou prendendo, amarrando e levando para um lugar de juízo. Para hoje eu determinar o fim disso na minha vida. Seja rejeição, seja orgulho, seja desorganização, seja problema no teu relacionamento, seja problema na tua casa. É hoje, diga comigo, é hoje.
Porque no mesmo dia que o fogo desceu dos céus, no mesmo dia aconteceu aquilo. Então Deus não quer só que você tenha uma experiência assim maravilhosa com Ele. Ele quer que a chuva dele também venha sobre a sua vida. Deus não quer só se manifestar para você ver os céus abertos e ver a glória descendo e ficar todo engloriado, todo aleluiado. E depois voltar para casa e dizer assim: ainda estou cheio de problemas. Ele quer que você experimente isso. Mas Ele tem algo a mais para você experimentar. E o algo a mais altera o ambiente da tua vida. O algo a mais cala a boca das vozes proféticas que te levaram para um lugar de maldição. O algo a mais libera uma voz profética que te leva para um lugar de abundância, de bênção. A voz profética errada trabalha com desejos carnais, com orgulho, com pecado escondido, com vícios, com rebeldias, com qualquer tipo de pensamento que te afasta de Deus. E você precisa assassinar essas vozes. Pastor, não tem uma palavra menos agressiva, não? Assassinar? Tem não, você precisa assassinar essas vozes. Matar, destruir. Não é só mandar calar a boca e deixar viva. É levar para um lugar de juízo divino, onde essa voz se encerra completamente na tua vida. Quem está comigo? Vamos voltar para Elias. Sabe, Elias estava ali, né, preparando o altar. O povo estava na expectativa santa. Elias estava orando, o fogo ia descer, o fogo desceu. O povo se reconectou com Deus. Mas Elias compreendeu, isso não é suficiente. A seca só vai acabar se o povo fizer aquilo que eles precisam fazer. E o dia é hoje. Diga comigo, e o dia é hoje. É hoje que você precisa chegar na sua casa e perguntar para si mesmo: qual é o meu problema? Qual é a minha crise? Qual é o problema que causa sequidão na minha vida? Qual é o problema que faz com que a tua chuva seródia, temporã, a tua chuva abundante deixe de cair sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Qual é o problema que faz com que seque, que faz com que venha estiagem, que fecha portas, que faz com que os nãos comecem a chegar e a bater na minha vida? Aí depois que você descobre, você precisa fazer algo. Descobriu qual é o problema? Você precisa fazer algo. Prender, amarrar e assassinar. Diga comigo: prender, amarrar e assassinar. Prender, não deixar escapar nenhum. Amarrar todos e assassinar. Levar cada uma dessas vozes para um lugar chamado Kizom. Sabe, se nós orarmos aqui agora, para Deus se manifestar, orarmos mesmo com fé juntos, para termos experiências com Deus, Deus vai se manifestar. Ele tem prazer nisso. Ele vai vir, daqui a pouco vai ter um tendo visão, outro tendo percepções no espírito, outro dizendo: pastor, você não está vendo, mas eu estou vendo um anjo. Outros falando em línguas, outros sendo batizados no Espírito, outros com palavra de revelação, com palavra de profecia, outros com dom de cura, manifestação. Mas só que Deus não quer parar aí, Ele quer que você experimente algo maior.
Ele não quer só que você viva essas experiências, Ele quer que você viva essas experiências e seja plenamente, completamente abençoado nessa terra. Você não falou nem amém. Você não falou nem amém, querido. Seja completamente abençoado nessa terra. A promessa de João 10:10, uma promessa de Jesus, é que nós temos direito a uma vida plena e abundante. Agora, como que nós acessamos essa promessa? Calando as vozes proféticas que impedem a chuva de Deus de cair sobre as nossas vidas. E sabe, essa responsabilidade de calar para sempre essas vozes proféticas, de levar essas vozes proféticas negativas, que amaldiçoam a sua vida, para um lugar de juízo, e promulgar, decretar, estabelecer o fim delas, é só sua. Isso é algo que Deus não vai fazer por você. Isso é algo que Deus espera que você faça, para que depois Ele venha e faça outra coisa. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Nem é Deus, nem serão outras pessoas que irão colocar um ponto final nas nossas crises. Parte de você a decisão de colocar um ponto final na sua crise. Aí você não pode mais ser vítima. Não pode mais dizer que é por causa dos outros. Não pode mais ficar procurando culpados. A única coisa que te resta é solucionar o problema. Não é Elias que vai resolver o teu problema. Elias vai te ensinar a resolver o teu problema. Elias é a voz profética que chama Deus para a terra e que ensina o povo a resolver o problema. Talvez o teu problema seja financeiro. Talvez o teu problema seja relacional. Talvez o teu problema seja emocional. Talvez a tua crise seja espiritual. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia de você começar a fazer algo diferente. Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui querem que a chuva de Deus, que representa a bênção, caia sobre a sua vida? Quantos? Todos nós somos inteligentes. Mas se eu te disser, quando você quer que a chuva caia? Tem muita gente que vai fazer assim, ó. Depois. Eu aguento mais um dia sem a chuva. Eu aguento mais uma semana sem a chuva. Eu aguento mais alguns meses sem a chuva. Chega um dia que nós não aguentamos mais. Porque até a última gota de água acaba. Não deixa a tua última gota de água acabar. Decida provocar a chuva de Deus. Sabe o versículo 41 que nós lemos nesse texto? Elias diz algo muito, muito forte e muito lindo. Elias não diz assim, já vejo a chuva. Ele diz assim, já ouço o barulho da chuva.
Sabe, se você escutar o barulho da chuva, você tem certeza que a chuva vai cair. A nossa percepção, né, dos sentidos que cada um de nós temos, nos faz saber que a chuva está vindo. Muitas vezes você sabe que a chuva está vindo porque você está num lugar e de repente você sente um cheiro. Aí você diz bem assim: eu estou sentindo cheiro de chuva. Chuva não tem cheiro, mas tem. Aí você diz: estou sentindo cheiro de chuva. Você não está vendo ela. Algumas vezes você está em outros lugares, aí você diz bem assim: a temperatura do ambiente mudou. Deve estar chovendo por perto. Você não está vendo a chuva, mas você sabe que a chuva está vindo. Algumas vezes você está em outros lugares, aí você, como Elias, diz assim: eu estou escutando a chuva. Chuva forte, chuva com vento. Você não sabe de onde ela está vindo. A única coisa que você sabe e tem convicção é de que ela vai cair logo. Sabe, então é você que determina quando a chuva vai cair na tua vida. Porque se você decidir hoje fazer o que você precisa fazer hoje, amanhã a chuva cai. Mas se você decidir semana que vem, aí você esticou um pouco mais a chuva. Se você decidir o ano que vem, você esticou um pouco mais a chuva. Mas se você decidir hoje, a chuva de bênção de Deus vai te apanhar amanhã. Interessante é que ele fala uma outra coisa sobre a chuva. Ele diz que essa chuva é pesada. Eu sei que chuva pesada para nós daqui de Imperatriz é um pouco complicado, né? As ruas alagam. Se a sua rua for baixa, como a minha, alaga também. E aí você já fica preocupado quando diz bem assim: vem chuva pesada. Meu irmão, mas essa chuva aqui é chuva de bênção, é chuva de favor, é chuva de glória, é chuva de abundância, é chuva de galardão, porque Deus ele galardoa. O galardão você não recebe só quando chegar na glória, você já começa a receber ele aqui na terra também. Você já começa a provar, a acessar parte desse galardão aqui. Se você crê nisso, amém. Se você não crê, não tem problema. Mas eu creio que é possível sim começarmos a acessar o galardão de Deus, se fizermos aquilo que precisamos fazer primeiro. Sabe, eu já ouço o barulho de chuva. O profeta estava dizendo: se prepare para um tempo de abundância. Ele dizendo: eu já ouço o barulho de chuva. Ele está dizendo: se prepare, o tempo de sequidão, o tempo de falta de água, o tempo de falta de colheita, o tempo de falta de pastagens, o tempo de falta de alegria está findou sobre a sua vida. Deus está trazendo algo novo, um ambiente novo, porque você chamou, ativou uma atmosfera profética nova. Sabe, eu sei que Deus vai fazer algo grande no nosso meio. Amém. Eu creio no meu espírito, já falei isso aqui algumas vezes. Eu creio no meu espírito e na minha alma e na minha carne que Deus vai fazer algo grande no nosso meio, um manifestar, um avivar, um arrebatar de glória no nosso meio. Eu sei que Ele vai fazer o fogo dos céus se mover no nosso meio, não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer. Mas Ele não quer fazer só isso. Ele não quer parar nisso. Ele não quer só que você fique engloriado, aleluiado.
Ele quer que você entre numa atmosfera de bênção, numa atmosfera profética nova. Eu já estou concluindo essa palavra. E eu quero concluir falando algo sobre Jesus. Porque Jesus, Ele também nos ensina algo poderoso sobre a transformação de um ambiente pela revelação que a gente tem. Sabe, se você tem uma revelação, como aquele povo tinha, uma revelação profética que trazia maldição, eles viviam a maldição. Mas quando eles receberam a palavra nova, eles começaram, aquele tempo de maldição, foi decretado o fim. Com Jesus não foi diferente. Jesus um dia está com os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. Não é que Jesus era curioso, mas ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Não era um censo, não era uma pesquisa de satisfação. Aí os discípulos começam a responder: o povo diz que você é como João Batista. O povo diz que você é como Elias. O povo diz que você é como Jeremias ou como os outros profetas. Aí Jesus altera a pergunta. Ele faz a pergunta certa. E vocês? Que revelação vocês têm de mim? Porque o povo tem uma revelação, então o povo vai receber na medida da revelação que eles têm. E vocês, que revelação vocês têm de mim? Aí Pedro, ele se lança e responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o prometido dos céus, tu és o ungido, tu és o Yeshua HaMashiach, tu és o aguardado, tu és aquele que tem as palavras de vida eterna, tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és o pão do céu, tu és a fonte de água viva, tu és o vinho novo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, a revelação muda o ambiente. E aí Jesus diz para Pedro: não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai, foi o Espírito Santo que te revelou. Sabe, deixa a revelação nova mudar não só algo dentro da tua vida, mas mudar o ambiente da tua história. Eu quero te convidar a você ficar de pé. E eu quero orar por nós. Eu quero orar por você que compreendeu essa palavra e discerniu hoje, ficou fazendo a pergunta, discerniu hoje qual é o seu problema. E discerniu, e não só discerniu, mas quer resolver o seu problema. Quer ser a voz profética que vai prender, amarrar, não deixar escapar nenhum, levar para Quizon, para acessar as chuvas de Deus. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir até o altar, que eu quero orar por você. Sai agora do teu altar, do teu lugar, vem até aqui o altar, em o nome de Jesus. Enquanto você vem, o ministério de louvor vai estar